Graças a Deus mais uma vez, né? Eu digo a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu glorifico a Deus porque Deus é um Deus fiel, é um Deus que muda nossas histórias, é um Deus que tem cuidado de cada uma de nós, independente da situação. Hoje pela manhã, eu já tinha uma outra palavra no meu coração, Deus tinha colocado no meu coração, mas eu estava fazendo uma devocional de manhã, e Deus começou a falar muitas coisas no meu coração. Aí eu observei que, na verdade, o Senhor queria falar através de outra palavra. Porque Deus é um Deus fiel, Deus conhece nossas situações, as causas que têm acontecido em nossas vidas. E Deus, Ele é um Deus maravilhoso. É um Deus que cuida em todas as áreas. Eu tinha meditado e falado sobre algumas mulheres na palavra do Senhor. Pensei em falar sobre Débora, né? Pensei em falar sobre a própria Maria, que foi aqui uma bênção escolhida pelo próprio Deus para trazer o Senhor que até a terra. Mas o Senhor quis falar algo diferente. Falar sobre nenhuma mulher, falar sobre nós. Nós, mulheres de tempos modernos, né? As mulheres de hoje. Então eu gostaria de, antes de tudo, cantar um pedaço do pequeno louvor. Eu não sei cantar, tá? Eu sou adoradora. Eu canto só na Bahia lá em casa, não precisa dar problema com o meu povo lá. Amém? Só um pedacinho, irmã. Quem souber pode ajudar, por favor. É assim, ó. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Esse Deus do impossível é o mesmo Deus, é aquele mesmo advogado fiel e tem cuidado de nossas vidas, que não tem esquecido de nenhuma de nós. Eu queria pedir às irmãs que abrissem a palavra do Senhor lá em Efésios. É uma carta, né, do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ao qual, pela misericórdia de Deus, ele falou sobre várias coisas da igreja daquela época, que serve também para nós, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, jamais volta vazia. Jesus é a palavra inspirada que nos traz aqui, vai estar presente em todo momento, vivendo a vida dele aqui nessa terra. E esse mesmo Jesus era o mesmo ontem, ele é hoje, vai ser eternamente. Então a palavra do Senhor falando sobre várias áreas, ele exortando sobre santidade, sobre algumas coisas que não devemos fazer. Então esse Deus maravilhoso tem cuidado de cada um de nós. Então eu queria que as irmãs abrissem lá em Efésios 5, capítulo 5, verso 14 a seguinte. Efésios 5, 14. Amém? Efésios 5, 14 está escrito assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, Espírito de Deus, letra maiúscula, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, irmã?
Graças a Deus por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que fala no nosso coração. Nesse meu momento lá em casa de devocional, falando com o Senhor, Ele falou muito comigo nessa questão de despertar, de acordar, de não ficar parado, de deixar adormecer em algumas situações. Porque há situações, irmãos, que não sabe dormir. Você deita, dorme, até mesmo sentado, não vê que dormiu. Vem alguém, sacode, nossa, está dormindo. Não, estou não. Mas na verdade está assim, irmãos. Sabe por quê? Nós temos visto acontecer tantas coisas. Às vezes uma falta de sabedoria da nossa parte. Às vezes uma maneira errada de corrigir um filho nosso. A gente fala uma coisa que não deveria falar. Entristece o coração daquela criança que vai, sorrendendo coisas grandes, consegue chegar até na cabeça da casa do esposo. E também acontece em outras áreas. Aí o Senhor começou a falar muito no meu coração a respeito de casa e lar. Porque há uma pequena diferença entre lar e casa. Às vezes você pensa assim, poxa vida, eu quero uma casa, eu queria uma casa. Mas se você parar bem e pensar o que se trata de ser uma casa e ser um lar, tem diferença. Lar é aquele lugar de paz. É o lugar onde o Espírito Santo ele trabalha de uma maneira sobrenatural. Começa a agir do começo da manhã, vai até o final do dia. Casa é simplesmente um lugar de habitação. É o lugar onde a gente mora. Nós não, não vamos morar não, vamos morar no lar. É o lugar onde se mora, se vive, se edifica algumas coisas. Não tão importante como é no caso de uma família. Um lar de paz é aquele lar onde você acorda pela manhã, ainda te falta aquela coisa maravilhosa que você queria naquele dia. Você está descansado no Senhor, porque você sabe que Ele é o Deus provedor de todas as coisas. Você sabe que Ele, no final do dia, Ele vai te surpreender com a palavra dEle, que é viva e eficaz. Ele vai te dar uma palavra de ânimo. Você não vai se entristecer com qualquer coisa. Nessas minhas visitas, irmãos, em algumas casas, nós tivemos com as irmãs aí, muitas casas muito bonitas. Casas lindas, mas não era lá, era apenas casa. Era aquela correria do dia a dia, não tem tempo para muita coisa, de repente as coisas começam a ficar difícil. Até chegar ao ponto de necessitar de um milagre extraordinário, rápido e urgente. Às vezes não tem necessidade de chegar com uma coisa urgente para ser resolvida. Coisas que precisam ser resolvidas não tem necessidade de ser urgente, porque se chegou a ser urgente, é porque não foi ser resolvido no tempo determinado que era para ser resolvido. Agora lá é aquele lugar onde você levanta pela manhã, você tem aquela oportunidade rica, você está meditando na palavra, levar os seus filhos à escola, deixar eles na porta da escola, mesmo com tempos difíceis que eu tenho vivido, tanta situação difícil, tanta preocupação, poxa vida, será que está bem cuidado? Mas Deus tem cuidado, irmãos. Deus tem cuidado de cada um de nós, em todas as áreas. Há coisas que acontecem na nossa vida que nós não vamos entender aqui. Não vamos. Ainda que você busque a orientação do Espírito Santo, Senhor, por quê? Para quê? Tem coisas que não tem resposta. Nós vamos saber lá em cima da glória do Senhor. Então eu quero te dar nessa noite o benefício de ter um lar, de não ter uma casa, sim ter um lar. Ao contrário, nós vamos estar casa simplesinha, irmãos. Como a minha é muito simples, graças a Deus, eu tenho me dado uma casa simples para eu morar, mas eu estou satisfeito. Porque tem um lugar para eu me esconder da chuva, do sol, eu tenho um arroz para comer, feijão, tem uma carne moída, que às vezes murmura, enjoei de carne moída, mas eu tenho. De que me adianta ter ali coisa da primeira safra, eu poder escolher tudo o que eu quiser, mas se no fim de tudo eu não ter para a presença de Deus bom do meu lado para cuidar de mim? Quantas vezes você olha, essa pessoa tem tudo, materialmente falando, mas o mais importante que a presença do nosso Deus, você vê que a pessoa não tem. Por causa de algumas atitudes, algumas palavras, algumas situações estranhas que pensa, não tem o Senhor. Porque a pessoa que tem o Senhor, ainda que te falte alguma coisa, é uma pessoa feliz. Irmã, tem dia que a gente fica triste. Independente da situação, você fica acabado, você para, pensa, o que é que eu vou fazer agora?
Você fica sem direção. Naquele momento parece que a luz some do seu olhar, some do seu caminho, você não enxerga nada, realmente parece ser em meio a trevas. Mas aí o Senhor te sustenta. Ele vem naquele momento certo, Ele abre o entendimento, e tudo que está escondido, a luz traz as claras. Então você vê ali aonde está o algo que não poderia estar, aonde está escondido algo que não é da vontade do Senhor, aonde está guardado alguma coisa que não é da vontade do Senhor. E o próprio Deus, Ele se encarrega de te ajudar a fazer essa limpeza. Porque eu tenho pedido a Deus nos últimos dias, irmãs, algumas coisas, até compartilhei com as irmãs nas células, e nós temos vivido em tempos difíceis, situações difíceis, tempos de crise, mas nós estamos acreditando e crendo que o nosso Deus é um Deus que muda história. Mas com essas preocupações, eu tenho observado que eu trabalho no meio de muitas mulheres, eu fico observando, cada uma mais preocupada que a outra, mais desesperada que a outra, assim, fica sem saber o que está fazendo. E nessa preocupação, irmã, a gente perde o foco, a gente perde o alvo, a gente perde a possibilidade de ter novas conquistas, porque você gasta tempo dormindo ali naquela situação. E isso não pode acontecer no nosso meio. O Senhor tem que nos despertar, nos acordar. Eu sei que os irmãos já repararam a bailarina fazendo aula de balé, ou até mesmo apresentação. A bailarina, ela dá vários giros. Gira, olha, gira, olha, gira, olha, gira, olha. Ela tem um foco, ela tem um alvo. Mesmo que ela sentir tontura, ela não cai, porque ela olha aquele alvo, a mente dela está focada ali, não, eu preciso chegar naquele alvo ali para eu não cair. E se porventura ela der uma desequilibradinha, você pode ter certeza, vai virar um novo passo de dança. O que eu quero dizer para as irmãs é que em situações difíceis, o Senhor Ele tem cuidado de cada um de nós, tem guardado, tem protegido, tem derramado sobre nós aquela unção de misericórdia, aquela unção de graça, tem cuidado da nossa casa, irmãos, porque é um privilégio muito grande estar aqui reunidos, aprendermos um pouco da palavra, para nos despertar. Nós temos ficado às vezes dormindo, igual já diz a palavra, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele próprio se encarrega de nos mostrar. Igual eu estou falando, há momentos que a gente fica parado, estagnado. Já aconteceu comigo. Certa vez eu estava fazendo uma caminhada pela manhã e nesse dia eu estava sozinha. Eu tive muitos companheiros de caminhada, igual eu estou ontem numa caminhada. Eu estava caminhando e de repente eu não vi. Eu estava caminhando passo lento, de repente veio uma moça que eu nunca vi na minha vida, ela estava caminhando. Está tão devagarzinho. Aí eu comecei a pensar, puxa vida, nem vi que eu estava caminhando, quase parando. Nossa, aí de repente eu comecei a apertar meus passos de seguinte, comecei a observar umas técnicas lá de uma pessoa que estava explicando, falei, vou pegar esse negócio para mim. Se você anda muito assim, quer dizer que você não está legal, né? Não vou levantar cabeça erguida, porque eu tenho aquele Deus que tem cuidado de mim, que tem me dado estratégia, tem me dado grande privilégio de estar vivendo dia após dia o milagre de Deus nas nossas vidas. O que eu quero frisar mesmo, que as irmãs tenham um lar, não tem uma casa. Irmãs, ainda que fosse uma coisa que eu queria muito. Não, tem tanta coisa que eu queria ter colocado já na minha casa, como material para mim. Às vezes eu cheguei até a juntar o dinheiro quase. De repente apareceu tanta coisa desse dia, eu fiquei triste. Fiquei mesmo. Falei, misericórdia, eu vou orar para o governador subir aqui. Eu preciso disso. E de repente eu olhei para aquele negócio lá, me arremendar, assim, não, esse negócio está muito pouquinho, essa outra coisa é mais importante. Mas o que eu quero dizer é que Deus tem cuidado. Em meio a situação triste, a gente fica chateado, Deus mais à frente te mostra o cuidado que Ele tem de cada um de nós, de cada uma de nós. Então essa questão de despertar é algo muito interessante. E quando nós alimentamos a palavra de Deus, através do louvor, também faço muita palavra, através da meditação dos pregadores, através da própria palavra pela manhã, o alimento, a revelação viva que o Senhor deixou para nós. Às vezes nós alimentamos, sentamos e não colocamos aqui em ação. Não é muito diferente da comida. Você acabou de alimentar então ali, sentou, vai dar sono, gente. Principalmente em época de calor, de tribulação. Vai te dar sono. Então o ideal é que se levante e faça algo diferente. E faça algo diferente. Se deixe colocar na brecha, posicionar, Senhor, o que é para me fazer? O que é, Senhor, que eu tenho que fazer, Senhor? Deus
Eu tenho medo do que o Senhor tem para eu fazer. Porque eu, como ser humano, sou muito falha. Muito, Deus. Muito, mas muito mesmo. Muito mais do que qualquer um pensa. Senhor, mas o Senhor está enviando, porque o próprio Deus vai dar sabedoria, inteligência e discernimento. É isso que eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, não me deixe acumular coisa que não te louva e não te agrada. Lixo se joga no lixo. Há alguma coisa ou outra que você pode reciclar. Porventura deu uma coisa ali, você aprendeu, de repente aquilo ali não está sendo bom, lixo. Olha lá, de repente tem alguma coisa que pode ser para você futuramente ou para outros. Mas se não, joga fora, não guarde no coração, não guarde na cabeça, coisa desnecessária. Porque a hora que precisar de algo necessário de verdade, nós estamos com a nossa cabeça cheia de outras coisas. Então, que o Senhor nos acorde. Tenho pedido a Deus, Deus me acorda. Tira esse medo de nós, tira essa insegurança, porque o Deus é um Deus que cuida, é um Deus que guarda, é um Deus que dá a palavra certa no momento certo. A palavra que Deus tinha colocado no meu coração, antes dessa outra palavra aqui, completamente diferente. Completamente diferente. Falei, Senhor, mas como assim? E agora? Essa palavra. Esse advogado fiel, como os irmãos cantou, ele nos defende, ele nos ajuda, ele nos traz das trevas para a maravilhosa luz que é Jesus. E esse próprio Deus e Pai, que tem cuidado de nós, vai continuar guardando, protegendo. Eu não sei o que cada irmã precisa, que cada irmã tem precisado, tem pedido ao Senhor, mas segundo a misericórdia de Deus, aquilo que você é necessário mesmo, que for necessário, Deus vai dar. Deus vai dar. Porque Deus, Ele promete muitas coisas. Ele promete dar aquilo que a gente precisa. Ele é um Deus que supre as necessidades. Ele é um Deus que supre as necessidades em todas as áreas. Emocional, espiritual, saúde física, financeira. Ele provê tudo que a gente precisa no tempo dele. O Senhor, Ele vai continuar guardando, vai continuar mostrando às irmãs que Ele é fiel. Eu sei que aquilo que eu não consegui passar, eu tenho certeza de uma coisa, que o Espírito Santo vai falar isso na memória das irmãs. Porque na palavra de Deus fala assim, trazei à memória aquilo que dá esperança. O que nos dá esperança é a alegria da salvação. É a alegria da salvação. Porque a salvação é o melhor presente que nós podemos ter. Quantas pessoas, a gente tem que ser sincero, melhor que nós, tem por aí, não poderia já estar aqui. Mas a maioria, quanto mais conhecimento tem, não sei qual motivo, razão, circunstância, mais leva a ciência por um lado que não deveria levar. Acha que é tudo ciência, que é tudo consciência. No começo não era assim. Ciência para o Senhor era mandar juntos. E muitas vezes a ciência explica a formação nossa e do Criador. O inimigo quer deturbar, mostrar de forma diferente. Mas muita coisa que a ciência já tem comprovado, nós já sabíamos que através da palavra já nos mostra. Irmãs, então eu quero deixar uma palavra para as irmãs. Desperta, desperta, irmã. Não deixa o inimigo roubar as bênçãos das irmãs. Não deixa ele atrapalhar a vida das irmãs de trabalho, em casa, na igreja. Nós devemos andar em unidade do Senhor, porque em unidade, que nós somos irmãos e irmãs, é um sentindo a dor do outro, que nós possamos andar dessa forma. Aqui pode ser o nosso lar de paz, aqui pode ser uma casa de oração e um lar de paz, e que esse lar de paz aconteça todos os dias na vida das irmãs. Que as irmãs nunca se esqueçam, e trazer a lembrança da esperança e lembrar as promessas do Senhor. Mais de 7.000 promessas. Eu creio que há muitas promessas para mim, não sei enumerar quantas, são todas, são algumas, mas que o Espírito Santo de Deus traga a memória que me dá esperança, que é a salvação das famílias, que é a alegria de ter a presença do Senhor todo dia, que é o fortalecimento da palavra do Senhor, é um mistério ainda não desvendado que o Senhor vai mostrar, não sei, mas que Deus possa falar continuamente, poderosamente todos os dias. Amém? Glória a Deus. Eu queria deixar só um último versículo aqui, está lá em Efésios, eu gosto muito desse versículo.
Porque um dia Deus falou comigo em sonhos desse versículo e eu achei ele muito maravilhoso e pude entender um pouquinho. Está lá em Efésios 2. Efésios 2, 5. Efésios 2, 5. Fala do pecado que nós somos retirados para a salvação de Jesus Cristo pela graça. Efésios 2, 5. Eu vou terminar com esse versículo, irmãs. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E no 8 assim, ó, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obra, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, enviados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, irmã, nunca se esqueça, a salvação é um presente que foi dado pela graça, mediante a fé. E é um dom que vem de Deus, não é de nós mesmos. Amém, irmãs? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.